9h44 em Mato Grosso do Sul. CBN Direito. Agora nós vamos conversar com Eni Diniz, coordenadora do Núcleo de Atenção à Saúde da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. Estamos aqui, então, com a doutora Eni para falar sobre trazer informações do que a lei prevê em relação à internação de dependentes químicos. Antes da gente começar a entrevista, eu queria só justificar aqui porque a gente traz esse assunto dentro do quadro CBN Direito. Nas últimas semanas, temos aqui veiculado reportagens, né, que falam da preocupação em relação aos dependentes químicos pelas ruas da cidade. Segundo a polícia, alguns deles acabam praticando aí alguns furtos, né? Isso envolve, inclusive, aqueles fios de cobre, né? Muitas vezes até queimam essa borracha em volta ali às margens do córrego, né? Na Avenida Ernesto Geisel. O Bruno, inclusive, trouxe aqui informações dos problemas que envolvem a avenida e esse é um deles, né? Muita gente ali aproveitando as margens do córrego para queimar, né, essa borracha. Sim. E isso vem aí de pequenos furtos que, segundo a polícia, são praticados por várias pessoas, é claro, mas entre essas pessoas estão também dependentes químicos. A gente tem uma preocupação, principalmente também no centro da cidade, de moradores, de comerciantes que relatam também essa questão, que vem cada vez mais pessoas circulando ali e várias delas também dependentes químicos. Então, a gente marcou com a doutora Eni para falar sobre esse assunto e para explicar para a gente o que é que está previsto em relação às internações de dependentes químicos, como isso pode ser feito, como a família pode buscar ajuda. Bom dia, doutora. Bom dia, Dani. Bom dia, Bruno. Bom dia, doutora. Bom dia aos ouvintes da CBN. A situação que envolve a dependência química, ela é multifatorial. Nunca tem uma resposta simples e os encaminhamentos sempre devem observar todas as nuances que envolvem essa situação. Muito se fala em internação compulsória para tratamento químico. Então, o primeiro ponto que nós temos que esclarecer é esse. Não se fala de internação compulsória para tratamento de dependente químico. A internação compulsória ela é prevista em lei para situações de medida de segurança no âmbito de processo crime. Quando uma pessoa comete um crime, no correr desse processo se identifica que ela é portadora de algum transtorno mental que a torne um perigo para si mesma e para a sociedade. Então, dentro deste processo criminal, o juiz pode determinar que aquela pessoa se submeta a um tratamento compulsório, independente da sua vontade. Isso é internação, isso é tratamento compulsório no âmbito do processo crime. O que nós temos, o que não é o caso que nós estamos discutindo aqui, para os dependentes químicos, o que é possível ser feito? Bom, existe uma rede articulada no SUS, se chama RAPS, Rede de Atendimento Psicossocial. Essa rede ela é composta de vários fatores, vários instrumentos para se iniciar o tratamento de um dependente químico. Começa com a inserção do paciente ou a família, o acolhimento da família em um CAPS. A família procura, vai ser orientada, o manejo desse paciente, como pode ser feito, de que forma isso é feito. Nesse acolhimento já são feitas orientações de como trazer ou como possível trazer o paciente. Olha, o meu filho, o meu parente, ele se recusa a tratamento. Eu não consigo levá-lo para uma primeira consulta. O que pode ser feito? A lei prevê a busca ativa. O que é a busca ativa? A família vai até o centro de atenção psicossocial, esclarece a situação e solicita e diz, olha, eu não consigo trazer o meu parente, o meu familiar, porque ele recusa atendimento, ele recusa aceitar que ele está doente. Muito bem. Então, é feita uma solicitação de busca ativa, uma equipe de profissionais, ou enfermeiro, ou assistente social, ou psicólogo, ou a equipe que tiver disponível para isso junto ao CAPS. Vai até o local onde essa pessoa está ou onde ela costuma frequentar e começa a fazer
as primeiras conversas, as primeiras tentativas de estabelecimento de um vínculo. Por que que isso é importante? Porque a internação involuntária, como tudo aquilo que é feito contra a vontade, tem baixíssima efetividade comprovada. As pessoas imaginam que internando uma pessoa para tratamento dentro de uma unidade hospitalar ou dentro de uma comunidade, a situação está resolvida e a pessoa vai sair de lá curada. Isso é uma ilusão, isso é uma situação que traz muito sofrimento, porque as pessoas se decepcionam com essa situação. O tratamento de uma pessoa com dependência química, ele é longo, ele é árduo, ele é sujeito a recaídas, e isso tudo é compreensível. Por isso que o estabelecimento de vínculos iniciais são fundamentais para que a pessoa comece a desenvolver a conscientização do seu vício, da sua doença e da sua necessidade de tratamento. Às vezes, quando você faz uma intervenção tão violenta quanto uma internação involuntária, você, até a possibilidade de início de criação de vínculos, você rompe. Então, e outra coisa, o que é fundamental? A internação involuntária, ela é prevista em lei para tratamento de dependentes químicos até 90 dias em ambiente hospitalar, desde que determinado por ato médico. Não é um juiz que decide que uma pessoa precisa ser internada involuntariamente para tratamento químico. Não há essa necessidade de uma decisão judicial para isso. O que é fundamental é ato médico. Por isso, não adianta a pessoa chegar ou na Defensoria Pública ou no Ministério Público: eu quero internar o meu filho dependente químico. Quem disse que ele precisa de internação? É a família que quer. Não, mas é o médico que decide. A internação, por ser uma medida extrema, ela só pode ser utilizada quando todos os recursos extra-hospitalares já se mostraram insuficientes. Então, neste caso, o médico que já vem fazendo um acompanhamento de CAPS na rede ou na unidade básica de família lá no bairro, ele identifica que aquele paciente está num comprometimento físico, psíquico tão grande que ele é um risco à saúde dele e ao seu entorno, então ele determina a internação contra a vontade, a internação involuntária. Ele determinando, imediatamente esse paciente pode ser inserido na rede hospitalar. Não há necessidade de uma ação judicial para isso. Onde é que a Defensoria Pública entra nestes casos? Olha, o paciente precisa de uma internação involuntária, não há vaga no meio hospitalar. O médico já determinou e disse: olha, esse paciente está em risco para si e para o seu entorno. Então, ele precisa ser internado involuntariamente por 15 dias, por 20 dias. Essas internações sempre são muito curtas. Não é tratamento. A internação involuntária, ela é um período para que o paciente passe por uma limpeza do organismo, uma desintoxicação do seu organismo. De saúde, né? É um problema de saúde. As pessoas precisam entender que a dependência química, ela é um problema de saúde muito antes de se considerar um problema de justiça. Né? Sim. Então, este é o enfoque que a gente tem que ter. E aí, doutora, quando a gente busca uma posição da prefeitura, né, para saber o que está sendo realizado, como é que eles estão fazendo para resolver essa situação, eles dizem o seguinte, que eles têm programas que estão nas ruas, eles têm pessoas que estão percorrendo esses locais onde há uma concentração maior de dependentes químicos, mas que essas pessoas, muitas delas, acabam não querendo essa ajuda e muitas das vezes até mudam, né, de local. Tipo, são vistas naquele ponto, na maior parte dos dias, e quando a prefeitura começa a fazer as abordagens com os programas, eles mudam, né, de local, assim, não são mais vistos ali. E aí é o que entra também a dificuldade da família, dizendo que não consegue convencer essa pessoa para que ela busque essa ajuda. E nesse meio tempo vão acontecendo muitas situações que acabam, às vezes, virando caso de polícia, né? Em relação a pequenos furtos, mulheres que engravidam, né? E estão aí nessa situação de vulnerabilidade.
Então, é muito isso que é trazido, né? Essa preocupação em torno disso. Em relação a isso, é importante que se entenda o seguinte: pessoas têm autonomia. Todas as pessoas têm autonomia própria da decisão sobre os seus caminhos, sobre a sua vida. Esta autonomia, ela é protegida legalmente. Você só pode retirar a autonomia de uma pessoa em decidir sobre a sua própria vida se esta autonomia está comprometida a ponto da pessoa não conseguir identificar o risco próprio. Então, é verdade que a Prefeitura Municipal, a Secretaria Municipal de Saúde tem vários programas, a Defensoria Pública acompanha muitos desses programas, a gente tem uma participação na articulação do atendimento à população em situação de rua com transtornos mentais através do grupo Atenda, que é o início da criação de vínculos e atendimentos à população que está em situação de rua com transtornos mentais. Em relação ao dependente químico, se o médico avalia aquele paciente e aquele paciente ele tem autonomia própria preservada, você não pode impor a ele um tratamento que ele não queira. Isso é protegido legalmente. A autonomia do indivíduo tem que ser respeitada. É a mesma coisa com qualquer outro tipo de doença. Uma pessoa que tenha, por exemplo, um câncer em estado avançado. Se ela não quer se submeter a um tratamento de prolongamento de vida que vai lhe causar desconforto físico, ela não é obrigada a se submeter a esse tratamento. Ela tem autonomia. Essa autonomia é protegida por lei. Se um dependente químico, ainda que faça uso, porque assim, há situações que a gente precisa entender o que é um uso abusivo que traz o comprometimento físico, leva a cometer outros crimes, que aí é uma situação de polícia que foge ao âmbito dessa discussão aqui. Mas se uma pessoa... É muito comum, por exemplo, a gente atender familiares que buscam a defensoria para internar um paciente que faz uso de álcool ou de maconha. Mas aquele paciente tem um emprego, aquele paciente ele paga as suas contas, ele mora, ele tem uma autonomia, mas ele também tem um vício. Esse vício incomoda a família, mas não inviabiliza a vida pessoal. Essa pessoa não pode ser internada involuntariamente contra a vontade dela. Ela não pode ser obrigada a se submeter a um tratamento que ela não queira, porque ela tem autonomia para persistir naquilo. O ponto fundamental é em que momento você desconsidera essa autonomia porque aquela pessoa está em risco próprio e em risco a terceiros. Isso só um médico pode avaliar. Essa é a conduta do médico. Ele vai avaliar em que momento você pode retirar de uma pessoa a sua autonomia e obrigar a um tratamento médico. É exatamente o que a lei prevê, né, em relação Sim. às internações de dependentes químicos e que a senhora tão bem esclareceu aqui para a gente dentro do nosso quadro CBN Direito. Obrigada pela sua presença. Obrigada, bom dia a todos. Obrigado. Eni Diniz, coordenadora do Núcleo de Atenção à Saúde da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, conversando aqui com a gente. 9h57 em Mato Grosso do Sul.